Bom, como que a gente pode lidar com aquelas pessoas que vivem em guerra com tudo? Que a maioria das pessoas chamam de rebeldes. Rebeldes sem causa. Cada um tem o direito de ser, de vivenciar, de apreciar, de aprender aquilo que é válido na sua existência. Mas vamos refletir sobre aquelas pessoas que estão sempre batendo de frente com todo mundo, não estão satisfeitas, sempre achando que o mundo está errado, que o governo está errado, que a família está errado, não tem nada certo na vida para ela, muito menos a vida dela. Por quê? O olhar do observador cria a realidade. Uma coisa que nós precisamos aprender é que nós vibramos no mundo externo de acordo com aquilo que a gente pensa no nosso mundo interno. Então, se você acha que nada está certo, é porque na realidade você não está falando sobre o outro, você está falando sobre você mesmo. E é essa reflexão que eu quero que você faça. Em vez de bater de frente com o mundo inteiro, em que momento da sua vida que você está batendo de frente com você mesmo, não aceitando a sua realidade? Porque somos nós que criamos a nossa realidade, concorde você ou não. Eu vou te explicar para que você possa começar a observar ao seu entorno e perceber as pequenas mudanças que você pode fazer sem tanta resistência, né? Porque na realidade, não é bem o outro que é responsável por aquilo que nós vivenciamos. Nós vivenciamos em situações, às vezes, que são difíceis, em situações que merecem um maior desafio, que a gente precisa confrontar melhor com essas dificuldades, sem bater de frente, sem achar que a nossa verdade é absoluta e a verdade do outro está errada. Quando a gente começa a criar essas comparações, a gente se distancia da nossa realidade, porque o mundo não tem como você ficar comparando muito. Cada pessoa tem uma existência, uma experiência e uma busca diversa, e esse aprendizado é único. É por isso que cada um de nós temos uma digital diferente, porque ninguém é igual a você. E nesse momento, o que nós precisamos aprender? Quando nós estamos em guerra com tudo, o que acontece? Dizer que não se importa não é uma forma clara de compreender as nossas limitações, porque na realidade importa sim como a gente está crescendo, como nós estamos assumindo a nossa responsabilidade, como nós estamos se posicionando na vida através da nossa convivência, do nosso propósito, das nossas escolhas. E toda escolha tem uma consequência, queira você ou não. Dependendo daquilo que você cria na sua realidade, quem paga o preço é você. E a psicologia mostra com clareza que muitas vezes por trás da rebeldia excessiva existe algo mais profundo, que é o nosso medo. Medo, às vezes, de mostrar as nossas falhas, nossas dificuldades, de não se sentir suficientemente bastante para, às vezes, enfrentar alguma situação, de sermos rejeitados, medo de tentar, às vezes, e descobrir que a gente não consegue realizar alguma tarefa ou dar conta de alguma situação. E quem disse que isso é um problema? Todas as vezes que nós enfrentamos situações que são novas no nosso cotidiano, isso mostra que nós precisamos aprender. E a resiliência, a humildade é uma boa característica que a gente pode trabalhar nesse momento para que a gente possa lidar com essas situações sem tantos desencontros, sem muita rejeição. Quando nós temos medo de tentar e descobrimos que não conseguimos, o que a gente precisa fazer? Praticar. Estudar, buscar conhecimento, em vez de criar uma armadura e nos proteger naquele lugar que para a gente pode ser seguro, mas que para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, não é positivo. E quando a gente cria essa armadura de proteção, na realidade, a gente está evitando ser criticado. Aí a gente passa o quê? A criticar mais. Ou com medo de ser rejeitado, aí o que a gente faz? A gente rejeita o mundo.
A gente sempre culpa o outro pelo nosso fracasso, porque na realidade nós estamos evitando enfrentar os nossos medos. Então, em vez da gente ficar sempre achando um culpado pelos nossos fracassos, que tal a gente assumir a nossa própria responsabilidade, mesmo que doa, gente? Porque crescer exige maturidade emocional. E crescer dói, não é fácil. Porque crescer a gente tem que abrir mão de várias coisas que a gente acreditava, tem que aprender coisas novas. E muitas vezes, quando a gente começa a exagerar demais o nosso comportamento, através da nossa forma de agir, batendo de frente com todo mundo, não aceitando a opinião do outro, falando alto, como se a gente tivesse que se defender, né? Começa a se vestir de uma forma totalmente diferente, mas não porque é a sua identidade, mas porque você quer chocar o outro com a sua indiferença. A forma, às vezes, da gente se posicionar dessa forma, a gente passa, na realidade, mostrar o nosso medo, a nossa indignação, a nossa indiferença, aquele grito silencioso de indignação interna, que na realidade está mostrando o quê? Aquele grito de olhem para mim, eu me banco. Mas no fundo, ela está mostrando é a sua dor, a dor que ela não consegue lidar, aquela dor que ela não consegue se encaixar a nada, aquela dor que mostra que eu não quero ser igual a ninguém. Só que existe uma diferença entre autenticidade e autodestruição. E é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, para que você possa perceber se o seu modo de agir agora, como rebeldia, é para mostrar que você é diferente ou é para mostrar que você não quer que ninguém veja as suas dificuldades. Ser diferente, gente, não é o problema. O problema é quando a revolta vira identidade. Quando a pessoa vive apenas para contrariar, atacar, rejeitar, destruir. Porque lá no fundo, essa rebeldia constante, né, não traz uma liberdade para ela. Pelo contrário, ela se aprisiona, ela se fecha, porque essa prisão em comparação gera raiva, ressentimento, solidão, porque ela passa a se isolar e aos poucos essa pessoa ela vai se distanciando da realidade, das relações saudáveis e até do seu próprio desenvolvimento. Então a dica é você parar de se comparar, porque a comparação também destrói silenciosamente. E quando alguém fica vivendo, olhando para o que odeia, e o que ela vai atrair? Mais daquilo que ela odeia. Porque ela vai gerar inveja, ela vai gerar negação, ela vai perder energia, em vez de construir aquilo que realmente poderia tornar sua vida melhor, ela para de crescer. E quando a gente para de se inspirar naquilo que nos motiva, a gente vai entrando na pulsão da morte. Nós só crescemos quando nos inspiramos, não quando vivemos em guerra. Então, para você que está vivendo esse momento, não precisa negar a beleza da vida para criar uma personalidade que na realidade te faz mal. Não precisa ficar rejeitando o mundo para provar o seu valor. Comece a criar esse valor que você quer vivenciar aos poucos. Você não precisa ficar se destruindo, criando uma imagem que não corresponde a você só para mostrar que você é forte. Porque a nossa verdadeira força está na responsabilidade de gerar aquilo que você quer vivenciar. Essa é a nossa verdadeira força, em se responsabilizar pela própria vida. E entender que talvez o mundo não seja perfeito, e não é. Mas ficar continuando, culpando tudo, todos, não vai curar as suas feridas. Olhe para aquilo que dói. Busque ajuda. A consciência emocional muda tudo, gente. Quando a gente passa a começar a olhar para a gente mesmo com honestidade, com amor e perceber que muitas revoltas na realidade estavam escondendo a nossa insegurança e que as nossas agressividades escondiam na realidade a nossa tristeza e que muito desprezo esconde a nossa baixa autoestima. Mas isso pode mudar
O primeiro passo é você parar de lutar contra tudo e começar a entender quem eu sou, quem eu quero ser, do que eu estou fugindo e que eu tenho medo de enfrentar. Quem que eu realmente seria se eu deixasse de lado essa armadura de proteção? Como eu quero construir a minha vida, em vez de ficar reagindo contra a minha vida? Amadurecer, gente, não é abandonar sua essência, é parar de transformar a dor em identidade. Cada pessoa tem suas escolhas, aprenda isso. E respeitar, tomar consciência e aceitar aquilo que você está criando vai te ajudar a ser um ser humano melhor, a encontrar aquele lugar na sociedade, na sua família, sem você precisar destruir a si mesmo para querer ser visto como se impor respeito mostrasse o seu valor. A rebeldia inconsciente é um ato de autodestruição, aprenda isso. Mas só a consciência que irá despertar escolhas mais maduras, mais equilibradas, mais assertivas. Porque crescer não é se tornar igual aos outros, não. É escolher quem realmente você quer ser. Mas para isso você precisa trabalhar o seu autoconhecimento. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui para seguir essa jornada ao seu lado. Conte comigo.